Bom dia, mais um dia de oração, que bom ter vocês aqui junto comigo, né? O pessoal já está entrando, bom dia Beth, bom dia Simone, Neide, bom dia seu Adão, Dona Jússi, bom dia Sueli, seu Sadi, sejam bem-vindos, né? Mais um dia para nós estarmos na presença do Senhor. E o nosso texto hoje, bom dia Tati. O nosso texto hoje é lá em 1 Reis, capítulo 22, o versículo 6. Lá em 1 Reis 22, 6, a palavra de Deus diz assim: Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Continuamos falando sobre o mesmo assunto de ontem, né? Sobre as vozes do mundo. Nem toda voz que fala de Deus está falando a verdade. Aqui a história hoje é sobre Miqueias, né? E aí o rei pergunta, né? Naquele tempo existiam os profetas e quando o rei ia para a guerra, quando tinha algum acontecimento grande, eram chamados profetas para falarem se ia dar certo, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. O rei manda chamar 400 profetas, e todos eles, isso é contra o rei Acabe. E os profetas, eles falam isso, né, que ele poderia ir, que ele ia vencer essa guerra. Mas aí Josafá pergunta para o rei, né, não existe ninguém mais, não existe mais nenhum profeta aqui, o qual recebe a resposta que existia Miqueias. Mas o rei não gostava dele, porque achava que ele sempre falava alguma coisa que prejudicasse o rei. Não, ele falava o que Deus mandava ele falar. Quantas vezes a voz do mundo nos sufoca, ou a nossa voz sufoca alguém, porque ela quer falar o que agrada a pessoas. Há momentos em que Deus levanta uma única voz para confrontar uma multidão inteira. Lembrem-se, a voz do mundo não é a voz de Deus. Tem momentos assim que ele levanta uma pessoa só, uma voz só, e a sua palavra para ele dizer o que nós precisamos fazer. Bom dia, Takeshi, bom dia, Sati, bom dia, Zelinda, seja bem-vinda. Miqueias, ele não era o profeta preferido do rei, porque ele falava somente a verdade. Ele falava aquilo que Deus falava no coração dele. Ele não era o mais ouvido, ele não era o mais celebrado, mas ele era o mais fiel. Precisamos ser fiel na palavra de Deus. Nós não precisamos agradar pessoas, nós temos que agradar a Deus. 400 profetas diziam a mesma coisa. Havia concordância, havia aparência espiritual naquilo, mas não havia a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Quem você está ouvindo? A palavra de Deus? Ou o que você está falando? Está na palavra de Deus? Ou você está concordando com as pessoas, né? Quantas vezes você ouve alguma coisa, você ouve sobre alguém, você ouve sobre um assunto, sobre um trabalho, e você concorda, mas aquilo não é verdadeiro, aquilo não é a verdade. Há concordância, há aparência espiritual, mas não havia verdade naquele tempo e não há verdade hoje. Miqueias, ele não falava o que o rei queria ouvir, ele falava o que Deus tinha dito. E a palavra de Deus, ela nos confronta a ponto de constranger o nosso coração. E se nós não formos confrontados pela palavra, se nós não formos modificados pela palavra, alguma coisa está errada. Nem toda unanimidade é confirmação. Às vezes é apenas conveniência. É muito mais fácil, eu vou junto com esse povo, eu vou fazer igual, eu vou com eles, eles falaram isso, eu acho que eles estão certos. O reino de Deus não é um reino de achismo, é de verdade. É um reino que realmente conta a verdade para as nossas vidas.
Não é porque alguém falou que é verdade. Você precisa ir na palavra, você precisa orar e ouvir a voz de Deus. Quando perguntavam se ele mudaria a sua palavra, né? Quando ele fala que não, que o rei não iria ganhar essa guerra. Né? Quem quiser ler essa história completa, ele está em 1 Reis, o capítulo 22 e em 1 Crônicas, o capítulo 18. Quando eles perguntam para Miqueias, né, se ele não mudaria o que ele ia falar, ele responde, né? Falarei o que o Senhor me disser. Isso eu falarei. Então, queridos, nós temos que falar a verdade. Falar aquilo que Deus nos manda. Ontem nós falávamos sobre Eva, sobre obediência. E obediência não negocia discurso. A verdade não se negocia num discurso. Ai, tem muitas pessoas, então eu vou ter que falar mais ou menos assim para que as pessoas gostem do discurso. Não. Obediência não negocia discurso. Miqueias ficou sozinho, foi rejeitado, foi desacreditado. A verdade quase nunca anda acompanhada quando confronta os interesses. Olha que frase mais legal essa. A verdade quase nunca anda acompanhada quando ela confronta interesses. Quando não é do nosso interesse, a gente não quer ouvir muito. A gente acha assim, ah não, isso não é legal. Né? Mas a verdade de Deus, ela confronta e constrange o nosso coração. Às vezes nós fizemos coisas por nosso interesse, por interesse de outras pessoas, porque achamos que está correto, mas não é verdadeiro. E isso traz consequências depois. Porque o Senhor, Ele ouve aquelas conversas que nós não ouvimos. Ele sabe aquelas coisas que nós não sabemos e que não nos interessa mesmo. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus que sabe do teu coração. Ele conhece todas as coisas. Miqueias, ele foi preso por falar a verdade, enquanto os outros foram promovidos por agradar ao rei. É melhor estar preso por falar a verdade, queridos, do que ser agradado porque agradamos outras pessoas. Nem toda rejeição é ataque. Às vezes, ela é um sinal de alinhamento nosso com Deus. Quantas vezes você se sentiu atacado? Quantas vezes você acha que o mundo conspira contra você? E conspira mesmo, porque o mundo jaz no maligno. Quantas vezes você acha que, por que fazem isso, por que falam isso? Não te preocupes, Deus é aquele que ouve a tua oração. O rei seguiu a maioria. Ele ignorou a voz que confrontava ele. Ele foi para a guerra e ele descobriu tarde demais que Deus não confirma decisões apenas porque são populares. Deus não faz as coisas apenas porque o povo fala, porque o povo quer. Deus, ele é o Deus de todas as coisas. É Ele que sabe todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas. Lá no capítulo 22 de 1 Reis, os versículos 34 e 38, ele vai falar sobre isso. Deus, o rei, ele preferiu ouvir a voz dos 400 profetas e não daquele único profeta que ouviu e falou a verdade para ele. Quantas vezes na nossa vida, na minha vida, na tua vida, temos ouvido tantas pessoas, mas não estamos ouvindo verdadeiramente e obedecendo à voz de Deus. Miqueias estava certo, que mesmo calado, mesmo esquecido, mesmo desacreditado, a verdade, ela não precisa de aplauso. Ele foi desacreditado, ele foi esquecido, ele foi preso, as pessoas riram dele, mas a verdade, ela se sustenta sozinha. Quando nós buscamos na palavra de Deus o conhecimento, as normas para a nossa vida, quando nós buscamos de Deus e quando nós vivemos segundo a palavra de Deus,
a verdade, ela se sustenta sozinha. Nada fica encoberto perante o Senhor. Isso é fato. Talvez hoje você esteja ouvindo muitas vozes, mas só uma voz vem de Deus. Ele sofreu tudo aquilo, mas ele continuou na verdade. E vale a pena continuar na verdade, queridos. Se a palavra não nos confronta, nós precisamos declarar a nossa fé em Jesus Cristo. E por que nós oramos tanto? Né? É como se assim nós falássemos: nossa, de novo semana de oração, de novo vamos nos unir para falar de Deus, porque nós somos peregrinos nesse mundo. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que continuar essa nossa jornada, uma jornada verdadeira, até nós chegarmos no céu. E as nossas orações, elas são ouvidas por Deus. O mundo pode falar muitas coisas, mas nós paramos e nós vamos no secreto, e nós nos reunimos, e nós oramos, e nós colocamos tudo nas mãos de Deus. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela vem e ela bate no nosso coração, na nossa mente, e ela faz mudança. E nós oramos porque entendemos sobre essa mudança. E nós temos que cantar e contar sobre tudo que o Senhor fez e o Senhor tem feito nas nossas vidas. E hoje meu coração está muito alegre, porque nós ainda estamos de férias. Mas a gente tira férias do nosso trabalho, tira férias de muitas coisas, mas a gente não tira férias de Deus. Porque Deus, ele não tira férias, Deus trabalha continuamente na nossa vida. Então nós não podemos tirar férias de Deus. Eu poderia dizer, vou fazer a outra semana oração, amanhã estaremos indo para casa, então depois quando eu estou na minha casa, lá eu tenho as minhas coisas, tudo é mais fácil. Não, nós precisamos estar sempre alinhados com Deus. Obediência vale muito mais que aceitação. Obediência é você fazer sempre aquilo que a Bíblia nos manda fazer. E lá em Tessalonicenses diz que nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos estar sempre orando. A primeira semana do ano, no mês de janeiro, nós oramos pelas nossas famílias. E quando eu falo em orar por família, eu oro todos os dias pelos meus filhos. Se você não tem filho, não tem problema, porque eu oro todos os dias pelos meus sobrinhos, pelos meus irmãos, pelos meus vizinhos, pela minha igreja, pela minha família biológica, mas também pela minha família estendida, que é a igreja, que é os amigos, que é pessoas que a gente vai encontrando e deixando pelo mundo. E eu quero dizer para vocês que vale a pena você orar por alguém. Vale a pena você permanecer na verdade e obedecer, como Miqueias obedecia. Não ouvir a voz do mundo e ouvir a voz de Deus. Semana passada eu recebi, no domingo à noite, a foto de uma sobrinha minha que colocou assim: tia, olha onde nós estamos. E ela estava com seu esposo e sua filha numa igreja. E aqui eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de religião. Eu estou falando do Deus da Bíblia, do Jesus que morreu numa cruz por mim e por você. E aquilo alegrou imensamente o meu coração, porque eu oro sempre por toda a minha família. Às vezes você pensa, não tem solução, isso e aquilo. Tem, existe uma solução que é Jesus. Coloque a tua família em oração. E ontem pela manhã, depois desse momento de oração aqui, eu comecei a receber mensagem, e era uma outra sobrinha minha. Uma sobrinha minha que eu amo todas as minhas sobrinhas, eu me dou bem com toda a minha família, eu não tenho problemas. É uma sobrinha minha que está bem longe, ela está lá nos Estados Unidos. E ela mandou uma mensagem para mim: tia, ontem nós fomos na igreja aqui nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos há bastante igrejas batistas, né? Então isso, mas eu não estou dizendo para ir na minha igreja, eu estou dizendo sobre Jesus. E ela me mandou mensagem sobre isso.
E agora eu quero falar para vocês sobre o Deus que eu creio, Jesus, que eu creio que morreu numa cruz por mim. E no Jesus que eu creio, que eu faço as minhas orações e eu não desisto de orar. E o que Jesus faz? Ela disse, tia, nós conhecemos, tem um casal de amigos, eles nos convidaram e ontem nós fomos na igreja com eles. E nós achamos tudo maravilhoso, foi tudo muito lindo. E eu fiquei demasiadamente feliz, meu coração assim exultava. Mas Deus, Ele é muito maior do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. A palavra diz isso para nós. Porque ela disse assim, e tia, o pastor que estava lá, o pastor que pregou, ele também estava junto com vocês lá em Salvador semana passada. Olha o que Deus faz, eu estava lá em Salvador e lá eu orei, eu entreguei a minha família, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. E ali havia um pastor que eu não conheço, eu nunca vi, conheço só por redes sociais, mas ele foi falar lá nos Estados Unidos, onde tinha uma sobrinha minha e ela estava na igreja nesse dia. Esse é o Deus que faz, desfaz, refaz. Esse é o Deus dono de todas as coisas. É por Ele, para Ele, todas as coisas. Não há glória nenhuma em minha vida, a não ser servir a Deus e colocar diante dEle todas as coisas. E procurar sempre a verdade. A voz do mundo diz para você se afastar de Jesus. Mas a verdade diz, venham a mim, todos, e eu não lançarei fora nenhum daqueles que o Pai me enviar. Vale a pena você orar, vale a pena você buscar a Deus, vale a pena você orar por tudo isso. Porque quando você recebe uma mensagem dessas, o teu coração se alegra em Deus. A tua fé fica mais firme. Não importa o tempo, porque o tempo é do Senhor. Mas ore pela sua família, lute pela tua família, jejue pela tua família. Talvez hoje você está sendo confrontado por muitas vozes, mas não esqueça que somente uma voz vem do Senhor. E essa voz é a verdade, e é ela que opera e faz milagres. Não importa a situação. Que alegria ver duas sobrinhas minhas indo para uma igreja. Que alegria ver uma sobrinha minha que está tão longe, né? Você ora e assim, e o Deus que sabe todas as coisas, Ele começa a agir. Isso não tem preço, gente. Isso não tem o que pague. Não adianta você ouvir a voz do mundo, porque obediência vale muito mais que a aceitação. Você precisa deixar Jesus tocar o seu coração, porque a verdade, ela não precisa de aplauso. A verdade, ela se sustenta sozinha. E a verdade é a palavra de Deus. E é isso que nos move a levantar todos os dias e estar cedinho aqui com vocês, buscando e orando, sabendo que Ele ouve as nossas orações. Às vezes não nos apresentamos justos diante de Deus. Somos humanos, somos pecadores, somos falhos, mas Deus é Deus que ouve todas as coisas. Não pense que a tua oração não passa do teto da tua casa. A tua oração chega no altar de Deus. Aquilo que João viu lá na ilha de Patmos, um grande incensário onde estavam as nossas orações e subia como fumaça no trono de Deus, continua hoje. Deus continua ouvindo a tua oração e Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua fazendo milagres. E como Ele tem feito grandes coisas na minha vida, Ele com certeza está fazendo na vida de cada um que permanece firme, fiel e ouvindo a voz de Deus. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã, Deus. Te louvamos porque Tu és grande. Te louvamos porque Tu és Rei. Te louvamos, Deus, porque a Tua voz, a Tua palavra, que é a verdade, constrange e confronta o nosso coração, Deus.
Pai, eu te louvo pelos milagres, eu te louvo por tudo aquilo que tu tens feito em mim, através de mim e por mim, Senhor Jesus. Como eu sei que tu estás fazendo na vida de cada um que permanece firme no teu nome e na tua oração. Deus, que nós não venhamos ouvir a voz do mundo, que mesmo tendo muitas vozes, Deus, nós ainda venhamos a ser sensíveis para escutar a tua voz, para ouvir aquilo que tu tens para cada um de nós. E principalmente, Deus, para viver os teus propósitos. Pai, que o mundo se cale, mas que a tua voz ecoe forte como um trovão nas nossas vidas. E que nos confronte, Deus, e que nos constranja, que nós venhamos a ser diminuídos, mas que tu seja reconhecido através das nossas vidas. Deus, vale a pena continuar orando, Jesus. Eu coloco todos os pedidos, eu coloco todas as pessoas nas tuas mãos, Deus. E no tempo certo teremos uma grande colheita, porque a seara é grande. E tu, Deus, é aquele que faz todas as coisas. Não somos nada sem ti, Senhor amado. Portanto, Jesus, cuida de cada um nesse dia. Olha, Deus, no mais profundo de cada coração. E se algo há na vida de alguém, Deus, que faça separação da pessoa e do teu poder, Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos nos apresentar justos diante de ti, Deus. Que possamos nos estar sempre firmados na rocha que é Jesus Cristo. Amplia, Deus, a nossa visão, amplia as nossas fronteiras. Olha, Deus, o que cada um está precisando nesta semana, Deus. E que a tua palavra seja firme e constante na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o seu dia seja maravilhoso. E amanhã nós possamos estar aqui novamente, firmes, orando, porque nós cremos que a verdade se sustenta sozinha. Miqueias, ele não precisou de aplauso, ele estava certo, mesmo calado, mesmo esquecido, mesmo desacreditado. Deus falava com ele. Não ouça a voz do mundo. Deixe Deus falar no teu coração durante o dia de hoje. Deixe Deus falar no teu coração. E amanhã estaremos aqui novamente, unidos. Não esqueçam de mandar os seus pedidos de oração para nós continuarmos aqui durante essa semana. Que o Senhor abençoe o teu dia em nome de Jesus. Até amanhã, pessoal.